Oi, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos, então, continuando com o nosso trabalho. Pessoal, conseguiram acompanhar bem a aula passada? A gente falou sobre a unidade 6, falamos também sobre a unidade 8. Então, os nossos assuntos, fazendo uma rápida revisão aqui, foram logotipo e logomarca na unidade 6, onde a gente citou bastante a psicologia das cores, a importância que as cores têm e como cada pessoa vê essas cores. A gente falou de planejamento, então agora é hora de dar continuidade. Hoje a gente vai ver. Vamos começar na página 118, falando sobre vírus, sobre tipo de vírus. Nenhum momento melhor para falar sobre isso, né? E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a unidade 7, onde vamos conhecer um pouquinho melhor o Windows Explorer. Você sabe o que é? Beleza, então. Então, fica para esse vídeo para a gente poder aprender um pouco mais. Página 118, se você quiser acompanhar comigo, pega o seu livro aí, o livro de empreendedorismo. E vamos falar de vírus. Vírus. Tá vendo essa imagem aí? Não, não é o corona. O que é um vírus? Um vírus, pessoal, é um software que executa uma ação maliciosa no seu dispositivo, seja um computador, um notebook, um tablet, celular ou qualquer outro dispositivo que se conecte à internet. Bom, software, vamos fazer uma rápida revisão aqui, vamos dar uma lembrada rápida lá do começo do curso, onde vocês aprenderam que software é o oposto de hardware, né? Então, é aquela parte, se eu estou falando difícil, se eu estou falando algo que você não está entendendo, você não lembra de jeito nenhum, então essa revisão ela vai para você. É aquela parte do computador onde eu não consigo tocar. É toda a parte lógica. A parte onde eu tenho apenas programas, pastas, arquivos, documentos, tudo que é digital, toda a parte digital do computador, aquela que foi programada. Como isso que a gente está vendo agora. Esse vídeo, a rede social onde vocês estão vendo esse vídeo, toda aquela parte que eu não consigo tocar, programas, aplicativos e etc. Tá? Então, software, o soft aqui do começo vem de sutil, de suave, e o ware de ferramenta. Então, ferramenta sutil, que vai executar uma ação maliciosa no seu computador. O que, que pode ser essa ação maliciosa? Ele pode apagar os seus documentos, as suas fotos, ele pode roubar informações de vocês, várias coisas que um vírus pode fazer. A gente vai aprender um pouquinho melhor na aula de hoje. Os vírus de computador podem ser inofensivos, como também podem ser o fim de todo um trabalho. Galera, existem vírus inofensivos? Como assim? Vamos pensar no meio físico, no meio biológico, o que a gente está acostumado. Olha a fase que a gente está vivendo. O que está mantendo a gente em casa, não é? Não é o corona? Então a gente está em casa por conta do risco de exposição ao coronavírus. Então, você está fazendo a tua parte, está lavando bem as mãos, não está saindo de casa, importante, né? Mas por que, que a gente está fazendo isso? Para não ser contaminado. Então, assim como a gente consegue ver a nossa situação, o que a gente está vivendo agora, é o tempo perfeito para falar sobre isso. Agora todo mundo está entendendo bastante, sabe essa situação que a gente está enfrentando, e é bom saber mesmo, é bom estar atualizado, estar informado. Vamos poder comparar com mais facilidade e entender como é um vírus para um computador. Então, ele pode ser inofensivo, assim como uma vacina é para a gente, não é? Então, uma vacina, ela muitas vezes é feita do próprio vírus combinado, gerando uma sensação de alívio, de cura e de anticorpos, que faz a gente ficar imune, ficar mais resistente ou totalmente resistente a esse vírus. Por exemplo, a mordida de cobra. Vocês sabiam que a vacina para quem é mordido, é picado por uma cobra, é feita do veneno da própria cobra? Então é importante. Se você foi picado por uma cobra, você dê um jeito de levar a saliva dela, de levar ela para que a vacina seja feita, para que você seja curado. Então, assim como algumas espécies de aranha, escorpião e etc. Então, no computador não é diferente. O antivírus, que vai ser a solução de tudo, é o próprio vírus. Ele vai ter ali no banco de dados dele o próprio vírus para que ele consiga, perdão, detectar ele e eliminar do seu computador. Mas também pode ser o fim de todo um trabalho. Assim como eu falei lá no começo,
você pode acabar contraindo um vírus que vai estragar tudo que você tem no seu computador. Ele pode apagar suas fotos, pode apagar os seus documentos pessoais ou pior, roubá-los. Tá? Bom, vamos passar aqui. Como tudo isso começou? A gente já entendeu que o vírus ele pode gerar uma certa dor de cabeça, pode acabar estragando o que a gente tem. Mas como isso começou? Começou com esse cara aí, Bob Thomas. Talvez ele fosse um cara que não tinha muita coisa para fazer da vida, um gênio maluco ou sei lá, só um cara entediado na quarentena. Foi dado o nome para o primeiro vírus de computador de The Creepers. Quem joga Minecraft ou já jogou sabe muito bem do que a gente está falando. Sim, é exatamente isso, The Creepers. Esse tipo de vírus se manifestava por meio de macro. Vamos entender, é importante a gente legendar tudo aqui para ficar mais fácil. O que é esse danado desse macro? O macro é a regra das ações que o PC vai executar. Então, uma sequência de ações que o computador vai realizar. Isso quer dizer que ele se propagava por meio de correio eletrônico. Sim, o primeiro vírus de computador ele foi enviado via e-mail. E assim dava a mensagem ao usuário: I am the creeper. Catch me if you can. Eu sou assustador. Pegue-me se for capaz. Rapaz, o pessoal da década de 80 tinha um linguajar assim assustador mesmo, né? Incrível isso. Bom, mas foi assim que tudo começou. Esse é o primeiro vírus de computador e todos os outros vieram derivados da criação do Bob Thomas ou inspirados por ele. Semelhanças com os seres humanos. Vamos pensar na gente, não é? O que faz a gente se tornar imune a um vírus, imune a uma doença, ou até mesmo a picada de cobra lá que eu falei, pode fazer ou a gente ficar imune ou ser curado, exatamente o que a gente está esperando agora, torcendo muito, rezando, orando para que aconteça, que é a cura da Covid-19. Então, quando a gente fica doente, a gente precisa dessa solução com uma vacina. Percebeu que eu falei quando a gente fica doente? O vírus ele não é nada sem um hospedeiro. Ele contamina a gente para poder fazer o trabalho dele. Por quê? Porque ele precisa que conosco contaminados espalhemos toda a devastação. Então, depois que ele contamina a gente, começa a etapa de propagação, a gente contamina as outras pessoas ou contamina os lugares, as pessoas vão lá e vão tocar, ficando contaminadas também, levando ao que a gente espera que não aconteça e, se Deus quiser, não vai acontecer dessa vez não, a destruição. Bem, no computador também acontece a mesma coisa. Essa imagem é ilustrada, tá? É meramente ilustrativa, apenas para ressaltar o que a gente está falando, obviamente. Pensou o vírus desse jeito aqui, que sujeitinhos feios, né? Pelo amor de Deus. Mas tomem muito cuidado também. Então a gente tem que falar também dessa combinação. Acho que eu me sinto no direito de falar isso para vocês, e com a necessidade de falar para esterilizar bem o computador, o celular que vocês estão usando agora. Você sabia que o celular, que é o teu melhor amigo aí, que você utiliza para todas as coisas, ele também pode te contaminar? Então, agora eu não estou nem falando de vírus de computador, estou falando de vírus mesmo, estou falando da nossa preparação, de todo o nosso cuidado por essa etapa que a gente está vivendo. Então, uma boa dica é esterilizar o celular com álcool 70, mas cuidado com um paninho úmido, depois você pega e passa um pano seco no seu celular. Lembrando de não passar na área do microfone, da câmera também, porque pode acabar danificando. Bem, mas e quanto aos vírus de computador? Mesma coisa, Gustavo? Mesma coisa. Vamos supor que você pega o pendrive de um amigo emprestado para instalar um jogo no seu computador e aquele pendrive estava contaminado. Agora, aquele pendrive que era o hospedeiro do vírus, propaga ele para você também. E por decorrência dessa ação, você pode acabar enviando esse vírus para outras pessoas. Caso aconteça a mesma coisa de compartilhar um pendrive, parece até com meio real, né? Com meio biológico, os vírus biológicos, compartilhamento de seringas e etc. Então, é um cuidado que a gente precisa tomar. Ou até mesmo, lembra como a gente falou no outro slide? A propagação virtual, quando você envia um e-mail, envia uma mensagem para outra pessoa, caso você envie aquele arquivo, você vai enviar o vírus junto. Então, muito cuidado para que no final a destruição não seja fatal.
principais vírus de computador. Galera, esquece cavalo de Troia, esquece Trojan ou qualquer outra coisa que venha na sua cabeça agora. Os principais tipos de vírus, prestem atenção nessa palavra, tipos. Os principais tipos de vírus de computador são esses três aí que a gente está vendo na tela: boot, arquivo e macro. Como eles funcionam? Boot, como o nome já diz, ele vai afetar a inicialização do seu computador. Sabe quando você liga ele, o computador, notebook, etc? Quando ele estiver sendo iniciado, algo estranho pode acontecer. Ou então os vírus mais cabulosos possíveis, onde você não consegue perceber a diferença, mas ele está ali, está esperando para agir. Nesse quesito, nos vírus de boot, os que afetam a inicialização do dispositivo, eles vão se localizar no HD, no CD ou nas portas USB. Então, as três formas que a gente tem de tirar o condenado, de formatar o dispositivo, que são o quê? O HD, onde o sistema operacional fica instalado, no meu caso o Windows, no seu acredito que também, a não ser que você tenha um MacBook ou o Linux. Na unidade de CD e DVD também, onde eu posso colocar o CD de formatação, caso seja original, para formatar, ou nas portas USB, que é a última forma que a gente tem para formatar o dispositivo. Então, o condenado ele vai bloquear essas três formas aí, vai acabar te dando uma grande dor de cabeça. Então, algo estranho pode acontecer na hora que você for inicializar o seu computador. Ele pode não ligar, ele pode sentir falta de algum dispositivo que está conectado, como a memória RAM, o próprio HD, e então ele vai acabar gerando alguma ação que vai te impedir de utilizar o computador ou dificultar o teu acesso. Muito cuidado com esses tipos de vírus. Próximo, o vírus de arquivo. Um dos vírus mais comuns que a gente tem no mundo, ele vai se alocar em extensões, ou seja, quando você for baixar algum arquivo na internet, o vírus vai vir junto. Claro que eu não vou dar referência a programa nenhum, a aplicativo que pode ser vírus nenhum, Baidu. Claro que eu não vou citar nomes, né? Mas tomem bastante cuidado com o Baidu. E esse vírus, ele vem naqueles arquivos executáveis. Sabe quando você baixa algo naquele site que não é tão confiável que nem as pessoas pensam, né? Eu baixo aqui. Então, evitem, prestem muita atenção. Eu posso sugerir aqui dois sites bem legais para vocês. O primeiro deles é o PH Downs, eu posso até colocar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube. E o outro é o Up to Down. São dois sites muito legais, seguros, eu confio, eu utilizo eles e posso recomendar para vocês. Então, esse vírus ele vai se alojar, né? Ele vai ficar ali escondidinho em uma dessas duas extensões. .exe, que são os arquivos executáveis, ou .bat, que é o que a gente vai conhecer daqui a pouco. Macro. O terceiro e último dos principais tipos de vírus que a gente vai estudar aqui é o vírus de macro. Lembra que eu falei dele lá no começo, lá no textinho do primeiro vírus, Bob Thomas, o The Creepers? O macro, ele vai se alojar nas execuções. Quando você executa ações no seu computador, lembra que eu falei que o macro é a regra das ações que o computador vai executar? Exatamente, ele vai ordenar que o computador execute ações automáticas no seu computador. Então, coisas aleatórias podem acontecer. Dentre elas, o que pode acontecer? Abrir vários programas, desligar o computador, ou até mesmo acessar sites no seu navegador. Você já sabe bem quais vão ser, né? Então tomem cuidado com esses três tipos de vírus. Lembrando, como assim não é cavalo de Troia, Trojan, malware? Aqui eu estou falando de tipos de vírus. Esses são os principais. Cavalo de Troia, por exemplo, é um nome de vírus, é um vírus em específico. Aqui eu estou falando dos tipos diferentes que a gente tem. Bora lá, vai, nenhuma forma melhor de aprender a criar um vírus do que criando ele. Se tem acesso a um computador, notebook, se não tem também não se desespera, essa aula vai ficar gravada. Você pode assistir quando você quiser, tá? Mas bora lá, como é que vai funcionar? A gente vai precisar apenas do bloco de notas do seu computador, é muito fácil. Pode vir aqui no menu iniciar, procurar por bloco de notas e perder muito tempo fazendo isso. Ou você simplesmente pode acessar ele por meio do atalho, que é o quê? Sabe a bandeirinha do Windows aí que você tem no seu teclado, a WinKey? Essa que está aparecendo na tela agora, segura ela e sem soltar aperta a letra R. Boa lá! Esse aqui é o menu executar.
Com ele, o Windows permite que a gente abra de forma fácil, apenas utilizando o atalho Um Programa. O que eu vou fazer? O atalho do bloco de notas é Notepad, N-O-T-E-P-A-D, que é bloco de notas em inglês, olha só. Basta se apertar Enter ou OK e o bloco de notas vai abrir. Qual é o tipo de vírus? Qual é o vírus que a gente vai criar hoje? Na verdade, a gente vai criar um alerta falso de vírus para trollar o coleguinha que você vai enviar isso daí. Então, com ele você pode colocar a mensagem que você quiser e vai saltar na tela dessa pessoa. Você pode enviar por e-mail, por WhatsApp, pelo Messenger, da forma que você achar mais fácil. Bora lá. O que a gente vai fazer? É muito simples. Você precisa apenas colocar aí @echo, assim mesmo. EX é ótimo. ECHO off. Essa mensagem aí, ela vai ativar a mensagem eletrônica para quando a pessoa for abrir. Agora, toda vez que você quiser colocar uma mensagem, você escreve echo. Não precisa ser em letra maiúscula, tá bom? O meu computador está na letra maiúscula, mas não vai fazer diferença. A mensagem que eu quero colocar aqui ela é bastante perturbadora. Eu vou escrever assim, ó, atenção. Vai ficar meio bugado quando abrir, por quê? Porque tem C cedilha e tem também o tio, ele não vai reconhecer, vai ficar um atenlão, você vai perceber já já. Na linha de baixo, ó, eco. Uma mensagem perturbada. Deixa eu pensar uma mensagem perturbada, já sei. A Manu vai ganhar o BBB. Meu Deus do céu, dá até calafrio de pensar nisso daqui. BB, eu acho. BBB. Pronto. Agora basta colocar pause aqui de baixo. O que você vai fazer? Feito isso, a mensagem já está criada, só falta criar o vírus agora. Você pode até ordenar que o computador da pessoa desligue após exibir essa mensagem. Então, não vou ensinar isso agora, senão vai desligar o meu computador e não vai ser bom, não vai ser legal. Salvar como. O que você vai fazer? Tu vai substituir isso aqui por .bat. Lembra que eu tinha te falado do tipo BAT? O .bat é uma extensão que vai executar um comando muito utilizado nos tipos de vírus, tá? Então, eu vou colocar um nome aqui, o meu nome vai ser, deixa eu disfarçar. Eu vou disfarçar ele, já sei como, nossa, agora eu vou ser muito cruel. Vingadores Ultimato dublado. Dublado é ótimo. Nossa, agora é muito sacanagem. Dublado 4K. Sacanagem, né? Tira o espaço aqui, ó. Dei o delete. Tudo juntinho, igual você tá vendo aqui, ó. Vingadores Ultimato é ótimo. Ultimato dublado 4K.bat. Você pode colocar o nome que você quiser aí no seu vírus. E apertar em salvar. O meu eu estou salvando na área de trabalho para ficar fácil, para ficar visível. A próxima pessoa que abrir isso daqui já está lascado. Pronto. Vou até a minha área de trabalho. Cheguei. Aqui está meu vírus. Está muito na cara. Ninguém vai cair. Ninguém vai achar que isso aqui é o filme. Então o que eu posso fazer? Você vai apertar com o botão direito em cima dele. Criar atalho. Por quê? Porque aqui, ó, eu não vou conseguir trocar o ícone. Trocar a fotinho. Mas aqui no atalho eu consigo. Então eu venho aqui, ó, botão direito, propriedades, alterar ícone. Vai aparecer uma mensagem de erro, não tem problema. Seleciona o ícone que você quiser. Eu quero colocar o ícone de CD, ó, DVD, para as pessoas acreditarem mesmo. Aplicar. Ok, pronto, transformado. Ah, mas isso aqui você não pode excluir, senão você vai excluir o seu vírus. Então você vai ocultar. Botão direito de novo, propriedades, oculto. Agora ninguém vai ver mais isso daqui, ó. Sumiu. Cadê? Tá aqui, só que a gente não consegue ter acesso mais a isso. A partir do momento que a pessoa abrir, ó. Meu Deus, Vingadores Ultimato dublado 4K. Olha a mensagem que aparece lá na tela. Opa, passei errado. Agora sim. Prevenção ao vírus. O que faz a gente ficar safe, ficar suave, tranquilo de um vírus? É exatamente aquilo que eu falei anteriormente, o que a gente está esperando, uma vacina. Com o computador não é diferente. Quem vai deixar ele seguro é um antivírus. Então, já que a gente está falando de vírus, já que eu falei do primeiro vírus, do que é um vírus, os principais tipos de vírus e o que eles fazem no seu dispositivo, nada melhor do que saber como evitar essa catástrofe, né? Os principais tipos de vírus que a gente precisa conhecer, que eu posso recomendar para vocês, são esses daqui, ó, os melhores antivírus gratuitos
que eu posso indicar. São eles o 360 Total Security, o Avira, o AVG, Avast, o Windows Defender e o Panda Antivírus. Todos esses antivírus que eu estou passando aí para vocês ou são gratuitos ou tem uma versão gratuita dele que é muito boa e eu posso recomendar. Claro que a versão Pro, a versão paga desses programas, ela vai ser melhor, ela vai ser superior, ela vai contar com todos os recursos que o programa tenha para proteção do seu dispositivo, seu computador, tablet, celular, etc. Mas a versão básica, a versão pública deles, a versão gratuita já é muito boa. Então eu já posso recomendar esses aqui para vocês. Qual desses aí vocês conhecem? O Avast eu tenho certeza, né? O pessoal costuma falar que o Avast apita até para a foto do criador dele, e é verdade. Quem tem Avast sabe como é, qualquer coisa ele vai detectar como vírus. É muito difícil passar algo despercebido pelo Avast, isso qualifica ele como um antivírus bom. Bom até demais, para falar a verdade. Mas, desses todos aqui, eu já usei todos. Todos esses que eu estou mostrando para vocês aí é porque eu confio, porque eu recomendo. Em algum momento da minha vida eu já utilizei. Mas o que mais me encantou de todos esses daí, sem dúvidas, é o Panda. O Panda Antivírus Free, a sua versão grátis, 0800 mesmo, tem muitas críticas positivas. No ano de 2017, ele foi eleito o melhor antivírus público, gratuito do mundo, tá? A versão free dele, a versão gratuita, foi considerada melhor do que todos esses daí que eu tô mostrando para vocês. Cara, dá para ter noção que a versão gratuita dele foi considerada melhor do que esses outros que eu também estou recomendando para vocês? O Panda ele é simplesmente espetacular. Além de leve e prático de utilizar, ele tem um sistema de verificação USB. Lembra aquela possibilidade que eu falei para vocês? De ser contaminado por meio de um pendrive, de um CD, etc. Ele consegue reconhecer o vírus nesse dispositivo, pela porta USB. Se você conectar um dispositivo, um pendrive, melhor explicar assim, com vírus, ele vai conseguir localizar. Então, isso qualifica ele muito bom e à frente dos demais. Além da recuperação de disco, ou seja, ele consegue recuperar alguns arquivos que foram perdidos, apagados, deletados do seu HD. Então, ó, ele consegue remediar e ele também consegue prevenir, trazer um arquivo de volta caso ele seja apagado. Então, o Panda é um antivírus muito bom e que eu posso recomendar para vocês de olhos fechados, tranquilamente. A única parte ruim dele, ele falhou na proteção anti-phishing. O que é anti-phishing? Phishing em inglês significa pescando, tá? Então, ele falhou no antifraude, que é quando um hacker tenta roubar informações do seu computador, ter acesso a informações sigilosas, conta bancária, acesso de aplicativo, jogos, Facebook e etc. Então, esse daí foi o ponto fraco, mas calma, da versão gratuita. Esse foi o ponto fraco da versão gratuita. A versão Pro dele conta com todas essas características e são muito boas. Para quem não sabe, é claro que dá para baixar sem pagar nada também. Caso vocês queiram saber um pouquinho melhor sobre isso, só pesquisar um pouquinho aqui no YouTube, você não vai ter dificuldade de encontrar como fazer isso, tá? Então, Panda Antivírus é a minha escolha. Vamos falar um pouquinho de vírus históricos que chamaram a atenção ao longo da história? O primeiro deles é o Chernobyl, tá? Chernobyl, sim, o nome daquela cidade ucraniana que sofreu com a usina que explodiu, a radiação. Durante várias gerações, pessoas nasceram deformadas por lá. Até hoje, as pessoas evitam aquele lugar, pois ainda existe radiação, e isso aconteceu na década de 80. Esse vírus ele leva o nome dessa cidade, e esse software ele reescrevia a BIOS da máquina, para poder se manter dentro do computador. Então, o que ele fazia? Para quem não lembra lá do começo do curso também, a BIOS é aquele chipzinho que vai conter algumas informações do seu computador. Na verdade, as mais importantes é uma memória de leitura, onde vai apresentar todos os componentes que estão conectados ao seu computador, até mesmo a velocidade de processamento e a quentura do processador. Então, muito importante, ele entende o que ele fazia, ele se escondia, ele se disfarçava para que o antivírus não detectasse, para que o computador, para que a BIOS, ninguém detectasse que ele estava ali. Jerusalém
Cidade Bíblica foi um dos primeiros vírus realmente devastadores para MS-DOS. Para quem não sabe, pode pesquisar aí um pouquinho. Foi um dos primeiros computadores, assim como os que a gente tem hoje. O Jerusalém estava programado para deletar todos os arquivos de programas no disco rígido. Você tem noção do estrago que ele fazia? Então, ele destruía os arquivos dos programas que você tinha, inclusive do antivírus. O I Love You. Que legal, né, esse nome? Imagina. O que ele fazia? Chegava um e-mail para você, você estava lá de boas, mexendo no seu e-mail, subia a mensagem e o assunto do e-mail era eu te amo. O que você ia fazer? Chega a mensagem para você no seu e-mail, o que você vai fazer? Claro, você vai abrir uma mensagem dizendo que te ama. Ainda mais se a gente for entender que isso daí aconteceu na década de 90. Claro que as pessoas abririam. E quando você abria esse e-mail, o programa deletava todas as imagens JPEG ou JPG do seu computador. Ou seja, sabe aquelas fotos que você tirou na viagem, as fotos que você tirou com a câmera? Naquela época não existia celular com câmera, então com certeza a TechPix, as câmeras registradoras, ele deletava todas, sem dó nem piedade. Mole isso? Sacana, safado esse vírus aí, né? Então, esses daí são 3 dos principais tipos de vírus que já existiram. Não quis citar o cavalo de Troia porque ele é mais conhecido, é mais famoso hoje em dia. Aliás, comenta aqui, deixa aqui nos comentários do YouTube, estou me sentindo muito youtuber hoje, se você já foi contaminado pelo cavalo de Troia alguma vez na sua vida. Bom, pessoal, agora chegou aquele momento específico da aula onde eu interrompo. Eu sumo, mas você não vai nem sentir, porque vai demorar, sei lá, uns 2 segundos aí para você. E volto com a parte de informática prática da aula de hoje. Fui! Voltei. Bom, galera, agora está na hora da gente falar da unidade 7 e falar do Windows Explorer. Para você que não está ligando o nome ao programa, basta apertar a tecla do Windows e a letra E. Esse daí é o Windows Explorer, ou o meu computador, chame ele do jeito que você quiser. A gente vai utilizar ele para organizar e manipular os arquivos que a gente tem armazenados no disco rígido, no HD do nosso computador. Aqui ó, eu consigo ver todas as pastas que eu tenho disponíveis no meu computador. Sempre que eu tocar nelas, vai abrir todas as subpastas, que são aquelas pastas que estão dentro dentro é ótimo, né? Pelo amor de Deus. Dentro da pasta principal, aqui ó, na área de trabalho eu tenho acessórios, aplicativos Office, downloads, editores de imagem, etc. Para desabilitar isso daqui também, basta vir aqui em exibir, eu tenho as formas de exibição. Painel de navegação. Se eu desabilitar, desmarcar essa caixinha aqui, o painel some. Posso habilitar ela lá de novo. Tem o painel de detalhes também e o painel de visualização. Eu posso escolher se eu quero ver detalhes sobre os aplicativos ou fotos ou qualquer coisa, qualquer documento que eu tenho aqui, ou se eu quero ver uma visualização rápida dele. Como assim? Eu vou até lá a biblioteca de documentos. Achei. Documentos, ó, eu tenho aqui ó, uma cruzadinha. Vai demorar um pouquinho, mas vai abrir aqui do lado ó, uma prévia da minha planilha do Excel. E a gente pode até mesmo editar as informações por aqui. Sabia dessa? Ó que louco, muito legal, né? Outra coisa que eu posso fazer é ordenar como é que vai ser exibido os ícones, os documentos, programas ou qualquer coisa que eu tenha aqui nas minhas pastas. Então eu tenho as opções ícones extra grandes, para quem tem problema de visão muito sério, né? Ícones grandes, médios, pequenos, lista ou detalhes. Se eu deixar aqui em detalhes, assim como no painel de detalhes, vai ficar aparecendo informações mais relevantes e mais específicas sobre cada arquivo que tem aqui, ó. Galeria de músicas da minha irmã, aqui que é eterna, deve ter umas 8.000 músicas. Então aqui eu consigo ver informações sobre os arquivos que eu tenho aqui, ó. Vou em imagens, papéis de parede. Aqui, ó, eu vou conseguir ver detalhes melhores, ó. Eu tenho a data onde eu baixei essas informações, essas imagens aqui. O tipo de arquivo, já já a gente vai falar sobre os formatos e o quanto eles pesam. Posso classificar
esses documentos por várias formas diferentes. Aqui está classificado por data de criação. Você vai reparar ali que os mais antigos eles estão acima. Eu posso mudar também e deixar em ordem alfabética. Então, a partir de agora, ó, como o C vem antes do P e todos os outros começam com P, o único arquivo que ficou ali em cima era o slide, que nem devia estar aqui, né, na pasta de papéis de parede, pelo amor de Deus. Posso classificar por tipo também, aqui não vai mudar nada, porque o único que é diferente é o slide. Então, ele está classificando, está diferenciando pelo tipo, pelo formato de cada arquivo, e etc. Vindo aqui em gerenciador, eu tenho algumas opções. Eu posso mudar a orientação da minha foto. Então, eu posso fazer ela girar. Você vai ver a visualização dela aqui, o que vai acontecer, ó. Pronto, agora eu vou fazer ela voltar ao normal. Ou eu posso iniciar uma apresentação de slides, então as imagens elas vão ficar passando assim como o slide. Posso passar no teclado ou esperar uns 30 segundinhos que elas passam sozinhas. Para finalizar, é só apertar ESC. Fechei. Ou eu posso definir essa imagem como tela de fundo do meu computador, ó, automaticamente já definiu como tela de fundo do meu PC. Bom, o que mais é importante a gente saber? É interessante saber a diferença dessas duas palavrinhas aqui. Programas e pastas. Ambos são softwares, lembra que a gente falou na aula de vírus? Então, é uma parte do meu computador onde eu não posso tocar. É uma parte que não é física, é digital. Mas os programas, eles vão gerar os arquivos. Imagina quando você faz um download, quando você baixa um jogo, ou quando você baixa um aplicativo no seu celular, ele vai criar pastas. Não vai ser diferente no computador. E esses arquivos que o programa vai criar vão ser organizados dentro de pastas. A mesma coisa de uma pasta física. Eu vou colocar arquivos lá dentro para deixar elas organizadinhas. Mas esses programas, essas pastas, esses arquivos ou qualquer coisa que eu tenho no meu HD, eles não são virtuais. É importante a gente saber a diferença de digital e virtual. Tu saberia dizer qual é a diferença? O digital é isso que a gente está vendo aqui. Não é físico. Porém, também não é virtual. Ou seja, apesar de eu não conseguir tocar, isso aqui está guardado em algum lugar. Claro que eu estou falando do HD. Então, tudo que tem no seu celular e no seu computador vai ser mais fácil você pensar no seu celular. É claro que se você quebra o seu celular, se você não conseguiu salvar o seu cartão de memória ou não tinha, tu perdeu tudo. Com o computador não é diferente. Caso quando tiver ligado o teu computador caia e o seu HD arranhe, você vai perder todos os arquivos. Não tem como solucionar isso daí, não tem como recuperar, não tem choro que traga de volta. Então, toma muito cuidado. Eu não sei se você chama de gabinete ou se você chama de torre. Espero que você não chame de CPU. Isso, é disso mesmo que eu estou falando. Esse quadradão, essa caixa do seu computador, né? Então, toma muito cuidado para que não bata quando estiver ligado. Por quê? Porque o HD ele é muito sensível e se ele arranhar, você perde tudo. Então, o que, que a gente aprendeu? Que o HD, que os arquivos, aliás, que a gente tem dentro do HD são digitais, mas eles não são virtuais. Então, tem que tomar cuidado para que ele não arranhe. Os principais formatos que a gente consegue achar aqui no Windows Explorer são JPG, que é um formato de imagens com qualidade média, WMV, que é um formato de vídeos, o formato de vídeo padrão do Windows, .exe, que é o que a gente falou na aula passada, arquivos executáveis. Sabe quando você baixa um instalador de um programa? Você baixa um programa que precisa ser instalado, ou um antivírus, ou um jogo. E o .txt, que é o formato de texto. Atalhos. Pessoal, talvez o mais importante, o que mais a gente precisa saber, são os atalhos para melhorar e para facilitar o uso do computador. Além desses atalhos que estão aparecendo aqui, talvez o atalho mais importante da gente saber é o atalho de renomear. Trocar o nome de um arquivo. Basta eu apertar aqui em cima do arquivo que eu quiser, eu vou colocar a lupa aqui. Olha só, mas qual o atalho da lupa? Como você fez isso, Gustavo? Basta segurar a tecla do Windows, a Win Key, e a tecla mais. Se você aperta em menos, vai diminuir o zoom. Ó, toquei aqui no meu arquivo, papel de parede 1, aperto F2 lá em cima no meu teclado e eu posso colocar o nome que eu quiser. Teste. Funcionou. Ok? Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom agora. Posso copiar esse arquivo?
Posso. Esse aqui é o atalho mais clássico de todos. Se você não conhecer, prazer, ó, Ctrl C, eu aperto Ctrl C. Quando eu aperto Ctrl V, eu vou criar uma cópia daquele arquivo. Ó, repara que é uma cópia idêntica daquele meu arquivo. Diferente do Ctrl C que copia, eu tenho o Ctrl X. Com ele, eu posso mover um arquivo para outro lugar. Eu vou tirar ele daqui, vou recortar e vou levar ele para outro lugar, para ser colado em outro lugar. Aperto o Ctrl X. Ó, pode ver que o meu arquivo ele já ficou transparente ali. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colar ele lá na área de trabalho. Área de trabalho. Basta apertar agora Ctrl V. Pronto. Colei. Ah, mas e agora, Gustavo? Será que ele continua lá? Não. Agora ele sumiu de lá. Ó, o teste cópia já não está mais aqui, está na área de trabalho. Ah, mas eu me arrependi, eu não queria ter feito isso. Simples. Basta eu vir aqui, voltar na pasta onde eu estava e apertar Ctrl Z. No passe de mágica, o meu arquivo volta. O Ctrl Z é muito útil para desfazer as merdas que a gente faz acidentalmente. Não precisa se desesperar. Bom, o atalho que eu já ensinei é o atalho da janela executar. Com ele a gente pode abrir um programa de forma rápida, sem precisar procurar o ícone dele. Mas um dos mais importantes, que é o que eu estou utilizando agora, é o de dividir a tela. Pouquíssima gente sabe desse atalho. Basta você segurar o Win Key e escolher um dos lados, direita ou esquerda, nas teclas aí de direção do teu teclado. Ó, escolhi o da esquerda, agora escolhi o da direita. E eu consigo posicionar o meu programa do jeito que eu quiser, ele vai ficar fixo, igual está aqui, ó. As minhas notas autoadesivas, elas estão salvas ali, ó. Protegidinhas, qualquer coisa que eu fizer, elas vão continuar coladas ali, para facilitar a hora de vocês copiarem por aí. Outro atalho muito útil, muito importante, são as teclas Alt Tab. Você vai segurar a tecla Alt no seu teclado, ela fica logo do lado da Win Key. E vai segurar a tecla Tab também. Mas ele vai ficar doido assim. Então, ó, você vai escolher exatamente qual programa você quer abrir. Papéis de parede, lupa, área de trabalho, lupa, e assim vai. Você vai escolher para qual programa você vai. Isso é muito útil para quem gosta de jogar e deixar, sei lá, o YouTube, o Spotify aberto. Aí você vai conseguir mudar de um programa para o outro facilmente. Para finalizar, na verdade, antes de finalizar, tem um atalho de propriedade. Outro atalho muito importante, deixa eu até corrigir aqui, Win Key. Agora sim. É o atalho da Win Key mais Pause Break. Você vai segurar a tecla do Windows de novo e calma, não se desespera se o teu teclado não tiver essa tecla. Alguns teclados tem lá em cima, eu vou deixar aparecendo aí para vocês também onde fica, uma tecla chamada Pause ou Pause Break. Com ele eu consigo abrir as propriedades do meu computador. Ó, deixei em tela cheia aqui agora. Está mostrando que o meu computador está na versão 8.1 do Windows Pro. O meu processador é da AMD, chorável, não é mesmo? Tenho 2 GB de memória RAM. O meu sistema operacional ele é de 32 bits e não tem nenhuma entrada a caneta ou touchscreen. E está ativado, ó, o meu produto está ativado, está mostrando que está configurado, está certinho. Posso fechar aqui. Ah, mas o meu não tem a pause break, o que eu faço? Volto lá, ó, para o Windows Explorer, eu venho aqui em computador e com o botão direito eu vou em propriedades. Pronto, mesma tela. Para finalizar, esse atalho aqui ele é top. Eu recomendo muito quando você estiver jogando o seu LOLzinho. Qual é o jogo que você costuma utilizar? O CSGO ou qualquer outro jogo que você jogue. Pode ser, funciona também no navegador se estiver usando o Clique Jogos, o Freevee. Ele é muito bom esse atalho. Ele vai servir para melhorar as características do teu personagem. Funciona em qualquer jogo. Funciona em jogo de futebol, jogo de tiro, jogo de luta, jogo de corrida. Só apertar Alt F4 que você vai ver que você vai ganhar habilidades novas. Claro que é mentira, não faça isso. Quando eu aperto Alt F4, o aplicativo se encerra. Se eu estiver na área de trabalho, ele vai me dar as opções de desligamento ou reiniciação do computador. Pessoal, na aula de hoje a gente viu bastante coisa, né? A gente falou de tipos de vírus, a gente falou do Windows Explorer. Para finalizar,
corre lá no grupo do Skype, ó, presta atenção, lá no grupo do Skype e digita lá o seu nome completo e presente, senão você não vai ficar com presença na aula de hoje, beleza? Pessoal, abraço e até a próxima aula.